Livros Universo em Desencanto, 11º fascículo da réplica, página 97. O trabalho é uma das coisas mais essenciais e principais da vida de todos. Quem não trabalha está contra as leis naturais da natureza. No trabalho está a felicidade de todos. Quem trabalha tem e quem não trabalha não tem. Aos corações aflitos e desesperados por estarem na fase de liquidação. Hoje não há motivos da humanidade viver ainda nessas condições, por estar aí a fase de recuperação. Mas é que a humanidade, inadvertidamente, ainda anda admitindo superstições envergadas, sofrendo as consequências por tudo estar falido e em liquidação. Em liquidação porque a fase de animal racional já terminou há muito, e todos os pertences da fase em liquidação também. E de forma que a humanidade custa muito a atinar com as coisas certas e por custar a atinar, sofre as consequências do desequilíbrio da fase, e daí os motivos das consequências do desamparo e da desproteção. Quem está sob o domínio da fase de liquidação está sujeito a ser vítima, sofrendo as consequências da fase atuante. Se a fase findou há muito, tudo o que pertencia à fase findará também, e é o que está se dando por todo o universo, a liquidação de tudo. Mas não era para estarem passando o que estão passando, porque está aí, já desde muito, a fase de recuperação. Tudo isso devido ao povo estar ainda dominado por essas andrajosas carruagens que nunca levou ninguém a nada, por esses assim pensando ter alguma proteção sob esses meios. Todos esses meios se protegiam, todos eles falidos há muito. E por estarem falidos há muito, é que a humanidade universalmente se encontra nas condições que está. Se esses meios que dizem que protegem, se funcionassem, o mundo seria uma maravilha. Todos estariam bem equilibrados e protegidos. E por não funcionarem, há muito, é que a humanidade está nas condições em que está. É uma prova evidente desses meios andrajosos e desses que pensam, nem vendo como as coisas estão, que tudo isso ainda funciona. Não existe mais nada para proteger a humanidade e por isso estão aí as provas. A situação é de salve-se quem puder. Mas a humanidade muito supersticiosa ainda fica contando com essas coisas do passado que nunca valeu a ninguém. Se valesse, todos estariam muito bem, mas na mente dos cegos, que não querem enxergar a situação como está, pensam que ainda encontram proteção onde não protege ninguém. E daí, sendo vítimas da fase de liquidação, e nem assim procuram modos e meios para ficarem protegidos e amparados. A fase de recuperação já está aí há muito, a fase racional. Estão vendo pelos acontecimentos que se passam no mundo inteiro que ninguém tem proteção nenhuma de ninguém. Mas nem assim custam a acordar. Nem vendo que o mundo pega fogo há muito, ainda ficam pensando que existe proteção no mundo. Se existisse proteção no mundo, o mundo não estaria nas condições em que está e o povo viveria muito bem. Por o mundo não ter proteção nenhuma, é que o povo vive como vive, salve-se quem puder. Mas tudo isto, o culpado é o próprio povo, que não procura meios e modos para se salvar. Está aí a fase de recuperação, de orientação, de proteção, de amparo, e guardados por ela, o povo ainda fica perdendo tempo com as coisas do passado, que já perderam suas influências. Então, não estão vendo como o mundo virou e o povo também? Há 40 anos passados era um povo, hoje é outro muito diferente, porque a fase acabou. E assim hoje, o povo sofre porque quer, porque aí está a fase de recuperação da humanidade. Devido à indolência do povo, a falta de curiosidade do povo, o despertar do povo é a coisa mais difícil, devido ainda estarem com aqueles modos do passado, do tempo que tudo funcionava mais ou menos.
mas há muito que não funciona mais. Se funcionasse, não existiria o que existe. Não se passaria o que está se passando. A propaganda da fase de recuperação é noite e dia por todos os lados, e o povo adormecido custa acordar. Sofre as consequências por não procurar, e os que já conhecem e que não acatam. Assim, como hoje, um dos dias mais desastrosos, fica a humanidade sofrendo as consequências do grande atraso, festejando o sofrimento de si mesmo e dos outros, festejando a quem nunca lhe deu nada, somente tirou, festejando umas datas que não representam nada, devido ao atraso ser demais. Qual foi o benefício que esta data trouxe para a humanidade? Nenhum. Os benefícios que essas datas trouxeram estão aí no mundo inteiro. Salve-se quem puder. De forma que, no dia de hoje, sofrimento aumenta cada vez mais, e assim, a ordem do dia é muito sofrimento. E assim, os venerandos tempos, que ainda muitos veneram até hoje, e que nem vendo que essas venerações não trouxeram boas consequências, somente más consequências. Sim, os males se multiplicaram, as ruínas também, o desequilíbrio idem, até chegar ao ponto em que estão de salve-se quem puder. O que adiantou essa veneração que ainda veneram até hoje? Não adiantou coisa nenhuma. Concorreu para tudo de ruim que se passou e que tem se passado. Não salvou ninguém, pelo contrário. E isso é persistência de cegos, de fanáticos, de obsedados, de desequilibrados, de cegos de olhos abertos. Rendem homenagem a quem coisa alguma de bom fez para ninguém, e é por isso que as ruínas se multiplicam cada vez mais, por permanecerem alimentando os pontos de vista vazios. Por isso, cadê a proteção do povo? Nenhuma. Cadê a garantia do povo? Nenhuma. Cadê o equilíbrio do povo? Nenhum. Cadê a estagnação do sofrimento? Cadê a estagnação dos males? Cadê o equilíbrio? São superstições que somente vêm concorrendo para o desespero de todos. Mas isto está se dando aos poucos lugares, não é em todos os lugares. Já há muito, em muitos lugares, já paralisaram. As decepções foram tantas que encerraram as homenagens vazias e negativas de más consequências. Mas em alguns lugares, muito atrasados, ainda alimentam as superstições de quem está caducando. Em muitos lugares, nem pensam, nem falam. Em outros lugares, pensam, falam, festejam e homenageiam. E assim, o mundo com essas transições de lapidações vem vindo há muito até que chegasse a fase de recuperação. Tem lugares que é uma verdadeira colmeia de doidos. Doido é aquele que está doendo no corpo o sofrimento, que já não aguenta mais e está ali, com a doidice de que ainda vai se livrar e cada vez sofre mais. Doidos doloridos de sofrimento. Doidos adoradores do nada. Tudo isso falta de lapidação. O curso primário, por ser primário, o curso do sofrimento. Sim, quem não sabe sofre muito. E quem sabe, sofre menos ou nada sofre. Então, o curso primário do sofrimento é necessário para curar os doidos, os cegos, os fanáticos, os caducos, os que ainda estão sonhando que dentro desse primarismo possa haver solução, e a solução é o que estão vendo no mundo inteiro. Todos afogados numa avalanche de inquietudes, sofrendo as consequências do curso primário, que é a lapidação. Mas hoje, chegando no mundo o que muitos não esperavam mais, a recuperação e salvação da humanidade. Muitos desiludidos de tudo, encarando a vida diferente, encarando a vida como um bicho, uns contra os outros, a ferocidade em ordem do dia. Ninguém acreditando em ninguém e assim, vivendo igualmente a um bicho, por ficar desiludido de tudo, pelo que vê passar pelo mundo. Então, esses já não contavam mais com coisa nenhuma, já não queriam saber de mais nada, e dizendo, a vida não vale nada, e por isso se perde a vida a qualquer momento. Esses assim perderam até o estímulo de viver, desinteressados por completo de tudo,
vivendo como um morto em vida e dizendo: o que é que se espera da vida? É sofrer e morrer. Então é melhor deixar o barco correr, porque eu sei que amanhã eu vou morrer. Não adianta mais coisa alguma fazer pela vida, porque a vida não é minha, e o que eu fizer também não é. Então não adianta pensar que é o que não é. Assim, por esse pensamento ser um modo esquisito de encarar a vida, é que jogaram a ociosidade, e daí grupos de desiludidos com ideias do passado, do tempo dos primitivos que eram ociosos. Então, fazendo grupos de desiludidos e sofrendo as consequências na pior situação de promiscuidade, dormindo pelos campos, pelos matos, pelos jardins, grupos de desiludidos a título também de protesto, inúteis por pensar e chegar a um julgamento tal da vida e achar que a vida não é correta com ninguém, como quem diz: a vida não sendo correta, tudo está errado igual à vida. E tudo estando errado igual à vida, porque é um erro a vida não ser nossa. É um erro a vida não ter garantias. É um erro se trabalhar tanto e depois não adiantar nada. Lá se foi a vida. E assim, pensando dessa forma, se enveredando por ideias de destruição de si mesmo, por não encontrar um apoio justo e correto, por não encontrar uma solidificação definida de princípio a fim, por não encontrar uma base para ver um estímulo, uma lógica para ver a coragem e o amor, por procurar o princípio de tudo e não encontrar o fim de tudo da mesma forma. Procurar a cabeça e não encontrar, procurar os pés e não encontrar. Então, chegando ao ponto de desespero e dizendo: todos estão errados, ninguém está certo e tudo está errado. Tudo isto por não saber a razão verdadeira, justa e certa do mundo em que vive, por não saber de onde veio, nem para onde vai, por não saber a causa e a origem do mundo em que vive, por não saber o porquê este mundo assim é, por não saber o porquê todos assim são, por não saber a verdadeira origem. Então, procurando nos pontos básicos da vida a causa desta vida, a origem da causa, a consequência da origem e a causa da consequência, e a origem da causa da consequência, e o princípio da causa principal da origem de toda essa deformação. Por não encontrá-los nos pontos básicos da vida, então dizendo: estamos todos errados porque é verdade, ninguém sabe nada. Estamos aqui numa luta de mentira, com uma luta de mentira, e por isso de repente se acaba. Estamos aqui lutando por nada, estamos aqui perdendo tempo com este nada, por nada sermos. Pois se não somos nada, por que vamos lutar por esse nada? Não adianta nada. O nada lutar pelo nada. Não está adiantando nada, não está fazendo nada, porque tudo acaba em nada. Então, fazendo um julgamento da vida, dos sofrimentos e dos tormentos, dos aborrecimentos e das preocupações, e dizendo: todos estão iludidos e por isso estão pensando que são o que não são. Estão pensando que são sem serem. E assim, muitos fazendo esse julgamento, procurando levar a vida com prudência, com calma e com técnica de apreciação, e preservando tudo e dizendo: eu aqui não tenho nada, essa vida não é minha, esta vida é provisória, e assim vou vivendo enquanto a vida quiser. Quando ela se retirar, acabou minha estadia aqui. E assim, muitos com esses julgamentos, fazendo a apreciação da vida e se limitando em um modo de acomodação e se acomodando da melhor forma possível. E outros, mais exagerados, não fazendo uma apresentação correta e dando por paus e por pedras e deliberando situações ridículas, como vícios, como improdutivos, interpretando a vida da forma que ela não é, interpretando a vida de um modo muito medíocre e sofrendo as consequências da mediocridade, pensando estarem certos e todos mais errados ainda, mais errados do que acham que estão errados. A vida é um corpo como uma máquina que é o organismo. Esta máquina trabalha fazendo ver que todos têm que trabalhar, fazendo ver que todos têm que produzir de acordo com as suas possibilidades. Ninguém nasceu para ficar parado
nem ninguém nasceu para ficar às custas dos outros. Todos têm que produzir de acordo com as suas possibilidades e forças. E por isso, o corpo tem uma máquina, e esta máquina trabalha noite e dia, indicando que todos têm que trabalhar. Ninguém pode viver na ociosidade. Do contrário, comete um crime contra a natureza, como ela própria indica, trabalhando noite e dia. Todos têm que produzir um pouco ou muito. A vida só é boa se trabalhando, se produzindo, porque a máquina, como seu organismo, trabalha noite e dia para lhe dar vida, para lhe manter a vida, indicando que a natureza é esta e todos têm que trabalhar. Se sua máquina trabalha, é para você trabalhar também. A vida é de trabalho, e não pensar essas bobagens todas, essas asneiras, essas burrices, essas maluquices, o contrário da vida. O trabalho é uma distração, além de ser uma distração, é um estímulo para o corpo e a saúde e a alegria da vida e a alegria de viver. É trabalhando que se vive. O sol não trabalha, não faz a sua rota, a lua, a terra não trabalham. Produz, nasce sem ninguém plantar, tudo trabalha. As ondas do mar não trabalham, se batendo noite e dia, ajudando a fabricar o ar, o vento. A natureza não trabalha, chovendo, regando tudo. Tudo trabalha e todos têm que trabalhar. Quem quer viver na ociosidade é um criminoso, está contra as leis naturais da natureza. Todos têm que trabalhar e produzir, dentro das suas posses, um pouco ou muito. Mas os inteligentes demais pensam errado, e por isso, dormindo nos campos, em barracas, nos jardins, usando drogas, destruindo a saúde. Que bonita inteligência! Loucos varridos com aparência de bons, andando andrajosos que nem andarilhos, corpos sujos, cebosos, e outros dando para vícios muito piores. Todos contra as leis naturais da natureza, por pensarem errado e pensando que estavam certos, sofrendo, famintos, levando uma vida de cachorro, de quem perdeu a vergonha e o sentimento. Então, não está vendo que tudo trabalha? Ninguém pode viver sem trabalhar. Se a natureza não trabalhasse, não produziria nada para ninguém se alimentar. A natureza trabalha, produzindo alimento para todos, e porque todos são alimentados por ela. Não trabalham? Vão pensar ao contrário? Estão erradíssimos por pensarem contra a natureza e ao seu próprio corpo, que tem uma máquina que trabalha dia e noite. E assim, vejam o curso primário mal interpretado por muitos não saberem a vida, porque consiste dessa maneira e desta forma. A vida é um primor, uma delícia saber viver. Mas quem não sabe viver, sofre muito e faz os outros sofrerem. E assim, foi-se a vida do curso primário. E hoje, todos conhecendo o curso superior. Hoje, todos conhecendo a fase que terminou e a fase de recuperação que chegou. A fase da natureza, a fase racional. Quem trabalha tem as graças do racional superior, tem as graças dos habitantes do mundo racional, tem as graças da natureza, tem as graças do bem, as graças do Salvador.